Então esse é o livro, O Estranho no Caminho de Emaús. Aí os jovens, os estudantes do IPEM fizeram um material, aí o Alisson andou pegando de um trabalho, de uma equipe, figuras de trabalho de outra equipe e foi juntando. Ainda vamos ter que fazer correções, fazer acertos, ajustes, mas eu queria passar assim já a ideia já para os irmãos do que eles fizeram e de como é o livro do Estranho no Caminho de Emaús, né? Pode continuar lá? Pode continuar. Então Lucas 24, um quebra-cabeça, vai lá. Pode continuar. Tem que ter o alicerce, o fundamento. Tudo que a gente vai fazer precisa ter um fundamento. A Jo não tinha entendido muito bem essa questão do varal, pode ir lá para o varal. Então eu vou dar uma explicadinha. Deus, Ele revela as coisas e tem tudo, tem um início, tem o meio e tem o fim da revelação de Deus. Então você não pega, na ideia do livro, você não pega assim uma carta que você recebeu da tua mãe, de alguém, e você vai ler hoje a parte do meio da carta. Daqui uns dias você lê a parte final, depois outro dia você lê o início. Vai virar uma salada. Então a palavra ela se revela assim, por sequência. Vai para outra figura do varal. Só que nesse estudo por sequência, nem sempre você vai dar a ênfase lá no início sobre a calça e a camiseta. Mas no final no final do estudo, quando você já está estudando um bom tempo com aquelas pessoas, aí você põe a calça e põe a camiseta. Porque há assuntos que são mais difíceis de entender, mas eles vão fazer parte do começo, meio e fim. Seria essa a ideia do varal. Se não ficou muito claro, então converse comigo pessoalmente, de repente eu vou conseguir explicar melhor. Pode passar. A sorvete e sopa, que a pessoa pega lá na concordância, milho. E aí ela descobre a questão do sorvete de milho e a sopa de milho. E aí ela mistura e não vai dar certo. Então, às vezes, na concordância bíblica, várias coisas não vai funcionar na interpretação bíblica se pegar só apenas a concordância, porque a palavra é a mesma, mas o significado, o uso naquele texto não é o mesmo no outro texto. Então, precisa ter sabedoria para não misturar as coisas. Pode continuar. Tem um alvo e você precisa sempre olhar aquilo que é mais importante, que é relevante. Continue. É um único livro que tem uma mensagem só. Tudo foi escrito para o propósito de revelar Jesus. E Jesus levar sobre si o meu pecado, Jesus entrar no meu coração e transformar a minha vida. Eu começo a vida de fé como uma criança, mas eu preciso prosseguir, eu preciso ser um adulto. Então, a santificação é uma continuidade do novo nascimento. Continue lá. A palavra de Deus é inspirada por Deus, pode continuar. Os profetas, há uma concordância na palavra de Deus, toda ela se completa. Mesmo que profetas viveram em tempos tão diferentes, mas existe uma concordância com todos eles, porque é uma mensagem só e ela é inspirada por Deus. Pode continuar. Antigo, Velho Testamento, pode continuar. Aí passamos o primeiro capítulo, pode continuar. Através dos nomes a gente vai conhecendo um pouco a Deus. Pode continuar. Até quando ele fala assim, o eu sou, trata dele. Não há um lugar que ele não esteja, não há um lugar que
ele não esteja presente, ele é eterno. Senhor fala do seu governo. Pode continuar. Altíssimo que está sobre todo o nome. Pode continuar. Espírito nós não podemos ver, assim como o vento, a gente pode saber do movimento que o vento faz nas árvores, nas coisas, mas a gente não consegue ver o ar em si. O Espírito é a mesma coisa. A gente não pode ver, mas a gente pode saber daquilo que o Espírito Santo faz dentro do nosso coração, como que ele trabalha dentro de nós. Assim como um espírito das trevas, a pessoa ela é influenciada por aquele espírito das trevas e ela tem as mesmas tendências dos outros que são influenciados por aquele espírito das trevas. Continue. Tá, pode continuar. Aí ele vai falar dos anjos que são invisíveis e inumeráveis, eles estão a serviço do Senhor. Pode continuar. Pode continuar. Tá, aqui é a parte que eu queria continuar assim, dando uma ênfase mais a essa figura, porque essa parte que a gente vai falar hoje tem muito a ver com esse assunto das trevas, e eu achei essa figura ela muito própria para esse assunto, porque eu olho para essa figura, eu vejo assim um mágico. E a ideia, no caso, não é um mágico no sentido de brincadeira, que faz sumir uma coisa, depois aparece lá, tira da orelha. Não é esse. É o mágico no sentido da magia, do ocultismo, do encantamento, de iludir e no sentido de mentir. Então, a sutileza das trevas, a sutileza do demônio, ele consegue transformar o mal em bem e consegue transformar o bem em mal, porque as trevas têm essa capacidade, é o DNA das trevas, é a essência das trevas, né? Então eu queria mostrar mais essa característica das trevas, enfatizar um pouco essa característica, como lá em Gênesis 3 diz assim, a serpente a mais sagaz. Então, essa figura, eu queria chamar a atenção de vocês para falar sobre essa sagacidade. Pode passar a figura. Outro ponto que a gente tinha falado na outra vez é o criador proprietário. Aqui está falando do vaso, do barro, do oleiro que faz o barro. No livro de Romanos fala assim que nós somos o barro e Deus é e Ele tem direito de fazer o que Ele quer com o seu vaso, né? Pode continuar. Aqui tem uma outra ilustração, não a ilustração do barro e oleiro que tem na Bíblia. Aqui é mais dos missionários trabalhando na tribo indígena. Entrou esse assunto do barco. Então, os índios fizeram o barco, fizeram o remo, e aí ele começa a questionar os índios sobre a questão, quem é que pode andar com esse barco? Quem é que pode decidir as coisas a respeito desse barco? Sempre é o que fez o barco. Quem é que pode decidir sobre a questão do remo? Quem fez o remo? Quem fez o remo é dono do remo. Essa ideia que ele quer mostrar assim é: Deus te fez. Primeiramente, Deus é teu dono. O diabo, ele não é teu dono. Ele é teu posseiro.
Ele não é dono. Ele rouba as pessoas para ele. Mas ele não tem direito como dono. Então, o nosso verdadeiro dono é aquele que nos fez. Isso tem uma significação bem importante, porque assim, apesar da pessoa ter tido pactos com as trevas e estar atormentada com as trevas, eu já vi assim que quando eu chamei a atenção disso, fulano, os pactos com Deus, eles são mais antigos. Você precisa confiar nesses pactos que foram feitos com Deus. Porque alianças que as trevas fizeram com aquela pessoa, faz com que aquela pessoa agora seja escrava das trevas. Mas o que eu queria mostrar assim para aquela pessoa é que lá atrás, Deus já tinha feito uma aliança. Ela é mais antiga, ela é mais importante, porque primeiro Deus nos fez. O diabo nos tomou para ele, mas Jesus, ele veio e deu a sua vida na cruz para nos comprar novamente para ele. Então ele tem direito a essa propriedade 2 vezes. E eu percebi assim que foi um momento que a pessoa começou sair daquele jugo das trevas. Ela começou a se pronunciar, porque até ali era só o demônio que falava no corpo daquela pessoa, e ela mesma não conseguia mais falar, porque ela era totalmente tomada. Por isso que talvez vocês às vezes não entendem, mas eu sou muito contra apelido, porque apelido é uma coisa que realmente o diabo gosta de apelido. Ele gosta de identificar as pessoas do jeito que ele quer identificar, né? Um apelido, por exemplo, de orelhudo, cabeçudo, né? Cabeça de todos nós. Apelidos que denigrem a pessoa são prejudiciais à essência da pessoa, ao plano que Deus tinha feito. Ele não quer que os seus filhos sejam conhecidos como cabeçudos, orelhudos, narizudos. Ele não quer que os seus filhos sejam assim, não, mas isso é brincadeira, pastor. Mas você pode notar que mesmo entre os jovens, eles montaram um grupo e não me colocaram nesse grupo porque sabiam que eu ia ser contra certas brincadeiras. Mas não durou muito tempo esse grupo, porque eles acabam brigando entre eles, porque isso cansa. Não dura muito tempo essas ofensas de brincadeira, elas precisam ter limite. E você monta um grupo só para poder zoar do outro, né? Acaba ofendendo e de repente quebra os pratos. Ninguém é tão forte para ficar aguentando tanta brincadeira assim. Então, eu queria falar assim que Ele ser o nosso Criador é o que nos dá segurança no sentido da nossa essência. Ele te fez, Ele escreveu o plano dele lá no teu DNA. Fora isso aqui. Fora a palavra de Deus que está toda escrita a teu respeito, mas dentro de você, ele escreveu, diz lá no livro de Romanos, a palavra dele na tua alma. A gente só precisa se reencontrar com esses planos. A gente só precisa ajudar aquela pessoa que está totalmente perdida, porque ela está sem identificação, ela não sabe o nome dela. Em casos de endemoniamento, eu vi que a pessoa não sabia dizer o nome dela, não sabe dizer o nome dela facilmente, assim, tipo Alex, não sabe, porque está impregnado na alma dela um outro nome que o diabo colocou para ela, que ela não presta, que ela não tem significado, que ela não tem valor. Então, por isso eu acho muito interessante
esse assunto, e eu queria chamar a atenção disso, porque isso tem influência na tua vida e tem influência na vida dos teus filhos, a identidade de cada um, que ela foi estabelecida na eternidade pelo nosso Criador. E a gente só precisa retornar, voltar a Ele. Mesmo teu filho, que é filho de crente, mas ele nasce em pecado, conforme o Salmo 51. Ele também tem as mesmas mazelas, como o Tiago orou. Ele também tem as mesmas dificuldades, as mesmas lutas, as mesmas encrencas, as mesmas noias na cabeça dele, de rejeição, de orgulho, de vaidades pessoais. Tá, pode continuar. Aí vamos para o capítulo 3, vai lá. Do nada Deus fez todas as coisas, continue. Deus é onisciente, onipresente e onipotente, continue. Vai, a ilustração da cadeira. Não sei se está bem escrito ali a ideia da ilustração da cadeira, mas você está aí sentado nessa cadeira. Você está confiante que ela não vai cair, né? Que você não vai se arrebentar no chão, né? Isso é um tipo de fé, né? E você tem que saber aonde você está colocando a sua fé. As pessoas podem ter fé, fé na religião, fé na vida, fé, até mesmo a fé em Deus de uma forma errada. Porque acredita nos milagres, acredita nas bênçãos de Deus, como o jovem rico, que era muito abençoado por Deus, mas quando o Filho de Deus passou por ele, e convidou ele para andar junto com o Filho de Deus, ele não percebeu que era o Filho de Deus. E ele não andou com Jesus. Ele perdeu a maior oportunidade. Veja assim, esse ponto é tão importante também, porque às vezes a gente perde Deus de vista dentro da Bíblia, dentro da igreja. Enquanto os cientistas perdem Deus olhando o universo, olhando as belezas da criação, muita gente dentro da igreja perde Deus de vista dentro da igreja, dentro da Bíblia. E é uma coisa muito perigosa. Pode continuar. Tudo que Deus fez era muito bom, continue lá. Vai passando, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia, né? Então, aquela palavra que foi escrita lá antes, ordem, ele foi colocando em ordem todas as coisas. Ele na criação de Deus, ele colocou a camada de ozônio para que os raios não destruíssem tudo aqui. Os dias da criação são dias de ordem, de organização. A Bíblia diz assim que quando Deus fez o universo, a terra estava em caos. Isso é o primeiro versículo. Depois desse caos, Deus foi colocando todas as coisas em ordem. Isso também tem aplicação na nossa vida. Um dia Jesus, ele curou um cego. Ele colocou lodo da sua saliva e barro nos olhos dele. E ele passou a ver as pessoas como que fossem árvores andando, porque ele não conseguia ver nitidamente. Jesus voltou, colocou mais lodo, e aí esse homem começou a ver nitidamente as coisas. Parece que não tem significado esse texto. Em si, só o milagre da cura da visão já é um milagre fantástico. Mas ele também está ensinando assim que há um processo que ele abre os teus olhos da tua fé.
No início, começa você vendo as coisas como árvores andando. Não é muito claro certas coisas, mas ele vai abrindo os teus olhos na medida que você vai cavocando a palavra, você vai meditando na palavra, você vai estudando, você vai entrando num relacionamento com Deus, ele vai abrindo os teus olhos e você precisa só ter paciência. É igual aquela história do varal, no início tem algumas roupas no varal, mas no final ele vai completar tudo. Porque esse é o plano dele. Ele começa revelando aquilo que você pode receber. E depois, num processo, ele vai trazer muito mais clareza e você precisa permanecer nessa ideia. Pode ir para frente lá, então. Imagem de Deus. Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Você tem o DNA de Deus, por mais que as trevas entrou e desconfigurou tudo e trouxe busca do próprio interesse, desconfiança, soberba, todo esse problema das trevas, mas todos têm um pouquinho da imagem e semelhança de Deus. Então todos podem ouvir a voz de Deus e ainda podem compreender algo do Espírito Santo dentro dela. Porque mesmo com o pecado, Deus ainda manteve parte da imagem e semelhança de Deus no homem. Certo? Então a imagem e semelhança está na criatividade que você tem, na autoridade que você tem, no domínio, no controle, na bondade, na afeição com as pessoas, no carinho com as pessoas. Então há umas características infindáveis de Deus que estão dentro de nós, né? São digitais de Deus dentro de você. Certo? Foi isso que ele fez. A segunda parte, ele não fez imediatamente a Eva, ele demorou mais tempo para fazer a Eva, por quê? Por que ele demorou e para os outros animais ele fez tudo num momento só? Porque quando ele foi fazer a Eva, ele demorou para fazer. As mulheres vão dizer assim, é para fazer mais elaborada, né? Com mais perfeição, né? Então ele gastou mais tempo para fazer. Eu entendi que é outra coisa. Alguém sabe? É para que Adão sentisse falta e fosse uma decisão dele. Foi algo compartilhado que Deus fez, porque Adão não poderia reclamar como ele reclamou. Essa mulher que tu me deste, eu não pedi para o Senhor deu, e na verdade não foi. Ele sentiu necessidade dessa mulher. Foi também um plano de Deus. Continue lá. Tá. Então era um jardim perfeito. A gente vê sempre dessa forma, os desenhos parecem muito maravilhosos, mas eles tinham que trabalhar lá. Continue. Volta à criação concluída, o Criador proprietário. Você tem um dono. Quem criou você é o teu dono. Eu queria enfatizar, por isso até foi colocado 2 vezes essa questão. Certo? Vamos continuar, eu já falei bastante, então não quero continuar falando sobre isso. Sempre que a gente faz o estudo de Gênesis, a gente entra nesse texto de Gênesis 2, 16 e 17, que é o momento do teste. É assim, Deus fez um carro de corrida. Agora vamos colocar esse carro de corrida na pista. Então tem um momento que esse carro ele tem que ir para a pista. Muita gente não gosta desse assunto, porque foi aí que entrou o pecado no mundo. Se Deus não tivesse colocado esse carro na pista,
não tinha entrado o pecado do mundo. E muitos estão, às vezes, questionam, mas por quê? Por quê? Por quê? Por que que a gente se lasca por causa do pecado de Adão e Eva? Ainda mais, geralmente ainda fala, aquela Eva, né, não precisava ter feito o que fez, né? Mas assim, sempre que Deus te dá uma capacidade, Deus também vai testar essa capacidade, né? Os limites dela. Então, se Deus te dá um poder, até alguém que assistiu lá o Homem-Aranha tem essa frase lá. Quem recebeu poder também recebeu o quê? Responsabilidade. Se os filmes falam disso, as pedras clamando. A Bíblia sempre falou sobre isso. E esse é o texto que fala sobre isso. Ele te dá um poder, mas ele também te dá a responsabilidade sobre esse poder. Mesmo que Deus tenha limitado o poder da escolha para Adão e Eva, mas Deus deu. Mesmo que Deus fez Adão e Eva como meninos nesse sentido da escolha, mas Deus deu. E Deus depois, Ele cobra aquilo que Ele deu. Ele colocou esse carro na pista para ver se ele tem competência para as suas escolhas. Então, não tem como Deus não fazer dessa forma, não tem como Ele fazer diferente. Eu gosto de falar assim que, quando alguém diz assim, mas Deus poderia ter dado mais poder para o homem. Deus poderia ter capacitado Adão e Eva a vencerem a tentação. Mas tem certas colocações que elas são muito inocentes. Por quê? Porque Deus tinha dado muita capacidade, muito poder para aquele querubim que depois se tornou diabo. E Deus não deu chance para ele dele se arrepender. Deus não deu chance para ele ser perdoado pelo poder que ele deu a ele. Então eu também creio, na minha forma de ver, que Deus fez de propósito não dar tanta capacidade para Adão e Eva. Deus fez Adão e Eva como se fosse o Joaquim. Por mais que Adão e Eva errassem, mas eles iam errar como o Joaquim. Não como, no caso, o Adoniram. Porque aí o Adoniram já é um adulto. E o erro de um adulto é diferente do erro de uma criança. E Deus fez Adão e Eva como criança nesse sentido. Por isso Ele dá a oportunidade de redenção. Dá a oportunidade de transformação. Sempre Deus vai tratar as coisas de acordo com a oportunidade. Deus, Ele é muito justo. Deus não faz nada errado. A gente que às vezes questiona certas coisas, mas que elas não vão funcionar do jeito certo. Pode continuar. Todos fomos criados para a sua glória. Qual que é a primeira pergunta lá do catecismo, Padilha? Qual o fim principal do homem? Qual que é? Glorificar a quem? Não a si mesmo. E adorá-lo e gozá-lo para sempre. Adorar a Deus não é cantar na igreja, gente. Não misture os assuntos. Quando a gente canta, a gente também adora. Mas quando você lava a louça, você também adora. Quando você assiste um filme, você também adora. Quando você trabalha, você também adora. Quando você lê a Bíblia e se submete a Deus, você também adora. Muitas vezes a igreja teve que viver de uma forma subterrânea e não podia cantar. Mas
em tudo que eles faziam, eles podiam glorificar a Deus. Então a gente não pode misturar que cantar na igreja é o momento da adoração, como se tudo que você fez antes e tudo que você vai fazer durante a semana não fosse o momento de adoração. Esse é um absurdo que a gente caiu nesse erro, mas não é algo que está escrito na Bíblia, certo? Pode continuar. Se perdeu lá? Então, o homem foi feito e foi feito pelo Criador, e ele era o melhor amigo de Deus. Deus era o seu melhor amigo. Eles tinham amizade. Deus chama Abraão para serem amigos. Anda na minha presença. E a Bíblia diz assim que Abraão foi chamado amigo de Deus. Tem uma palavra que eu queria que vocês, só que daria para vocês ler num outro dia, em casa, é Hebreus 4 todo, que vai falar sobre esse assunto. Mas eu queria, para não demorar, que vocês lessem o verso 9. Hebreus 4, verso 9. Só o verso 9. Aí eu só vou entrar no assunto, citando esse texto, mas depois, não hoje, não agora, vocês podem ler o capítulo inteiro, que vai tratar desse assunto. Talvez você ache que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu creio que tem tudo a ver. Leia lá, verso 9. Então, aqui no texto de Hebreus 4:9, ou Hebreus 4 inteiro, ele está colocando, vamos dizer, a última roupa do varal. E ele está te contando que Deus tem um plano com a tua vida. Você vai ficar sempre morando com Ele. E você vai ter todo esse tempo que você vai morar com Ele vai ser um tempo de descanso. Descanso não é nuvens assim, pessoas tocando harpa, entende? Descanso não é ficar dormindo numa rede por toda uma eternidade. O descanso de Deus pode ser que Ele tenha uma fábrica lá e você vai trabalhar por toda a eternidade naquela fábrica. Tem lá uma lavoura e você vai trabalhar naquela lavoura, num sítio, tem árvores, tem frutíferas, que você vai cuidar delas. E pode ser por toda a eternidade. Então aquelas figurinhas lá de harpa e fumacinha não tem muito a ver com o texto bíblico. Isso é interpretação nossa. O descanso é o que a palavra de Deus diz em Timóteo capítulo 6. Ele fala assim que a gente arruma muita confusão por causa do amor ao dinheiro, e por o amor ao dinheiro ele vem por causa da nossa ansiedade. A ansiedade foi o assunto que foi discutido e foi tratado ontem à noite aqui na igreja. Então, ansiedade, ele vem de um problema assim, com a dúvida em relação àquilo que você precisa ter, e você tem uma preocupação enorme com aquilo que você precisa ter, e você começa a ter um medo de não ter, e você tem que ter controle sobre isso. Isso causa ansiedade e causa enfermidade no nosso corpo. Ele desencadeia problemas de saúde física e mental também. Então, o contentamento, irmãos, é sintoma de que Deus está agindo na tua vida, independente do que você tem. Se você tem muito, você está contente. Se você tem pouquinho, você está contente. Porque os filhos de Deus, eles aprendem a viver contente em toda e qualquer circunstância. Ser perseguido ou não. Estar numa posição de destaque ou não. O contentamento, ele é independente da situação.
Mas também a ansiedade é independente porque nunca basta. Aquele que tem muitas fazendas, tem 100 mil alqueires de soja, ele quer ter 110, 120, 150, 200 mil alqueires, ele nunca vai bastar. Porque é um vazio da alma. É isso que eu queria chamar a atenção quando fala da amizade com Deus. A amizade com Deus resolve todas essas questões. Então, se eu tenho muito problema com a ansiedade, eu tenho problema com a amizade com Deus. Porque aí vai ser a raiz da questão da amizade com Deus. Porque o descanso é a paz. Ele diz assim, ele refrigera a nossa alma. Ele nos leva para junto de águas de descanso. Mas não é águas de preguiça, é de descanso, é do contentamento. Você se sente pleno. Mas dentro de nós temos um conflito. Pode passar a figura? Vai um conflito perpétuo, que vai estar sempre na nossa mente, um enguiço. Alguém já andou desenozando aqueles de pescaria? Carretilha? Alguém aí dos pescadores já fez? Molinete? É fácil? Complicado. Tem uns que a pessoa começa a ficar com raiva, ela já quer passar a tesoura, né? Porque não tem o que faça. A nossa mente, ela cria muito conflito, labirintos, inventamos coisas, conflitos, manias. Alguém está me perseguindo, não recebi o suficiente, não deu atenção para mim, não olhou para mim, ou se olhou torto. Continua. Aí eu volto para o assunto do ilusionista, o mentiroso, o falso. Quer ludibriar, e a nossa mente, ela é enganosa. Continue lá. Aí ele coloca essa figura aí do martelo. Eu acho que vamos deixar ela um pouco por enquanto, porque é como se tivesse um julgamento e dissesse: você está lascado, você não tem jeito. Você não presta, não há jeito para você. Pode continuar. Lago de fogo, também não vou falar muito sobre o lago de fogo, que é o que está lá em Apocalipse. Vai um pouquinho para frente. Essa figura que eu quero falar um pouquinho mais sobre ela. Ela é um pouquinho aterrorizante, mas ela tem a ver com aquele assunto que a gente estava falando antes. Por quê? Porque longe do Criador não existe vida. É isso que está escrito ali. Longe do Criador não existe vida. Então, quando fala assim, fogo e enxofre, lembra que eu tenho dado essa ilustração sobre o enxofre? O enxofre, ele queima a pessoa, ele deixa no vivo as feridas abertas, né? Arde demais. Então o enxofre, ele representa a falta de paz dentro do coração. Longe de Deus, a nossa alma começa a queimar pela falta de Deus. E a gente tenta assim, aliviar esse queimar com o quê? Com dinheiro, com lazer, com prazeres, infindas coisas, drogas, tudo para tentar preencher o trabalho. A pessoa se lasca trabalhando, levanta de madrugada, vai dormir tarde, para quê? Para poder ter o controle da sua vida, mas não consegue controlar. Isso chama-se ansiedade. A ansiedade tem muito a ver
com essa figura. É isso que eu queria destacar agora no nosso estudo. A ansiedade, irmãos, tem muito a ver com essa figura aí. O que seria uma eternidade longe de Deus, certo? Passe para frente. O diabo inicia uma rebelião contra Deus e contra a santidade de Deus. Então, o que significa é que, na verdade, toda a nossa teimosia é uma rebelião contra Deus. O pecado em si é uma forma de desumanizar os homens. Pode continuar. O diabo também é colocado como a antiga. Por que é colocado como a antiga serpente? Quais são as características da serpente? A sagacidade. Que mais? A camuflagem. Que mais? Veneno. Um veneno preparado, muitas vezes pica o pé, a canela, mas esse veneno vai lá para o coração ou para o pulmão e faz o coração ou o pulmão pararem de funcionar. Então ele tem um planejamento mau. Ele tem assim um objetivo bem específico. Não faz muito barulho. Numa floresta, num taquaral, se um boi vier na tua direção, você já ouve o barulho. Mas e uma serpente? Você ouve? Porque a serpente é silenciosa. Quanto mais silencioso for as trevas, mais diabo é. Entendeu? Continue lá. Outra figurinha bem interessante. O que vocês viram ali vestido de lã? Um lobo. Jesus fala em Mateus 7, há lobos que se vestem de ovelha. E esses lobos, eles conseguem fazer milagres, sinais, expulsar demônios em nome de Jesus. Está escrito lá. Mas Senhor, nós curamos em teu nome, nós expelimos demônios em teu nome. Mateus 7 é o caso. Ele traz o que no nosso coração? A dúvida. Mas como pode expulsar um demônio em nome de Jesus e não ser de Jesus? Eu lembro no estudo bíblico que uma irmã daqui da igreja, ela se escandalizou demais no estudo do rico e o Lázaro, da parábola do rico e o Lázaro, porque o rico era tão abençoado por Deus e foi para o inferno. Isso era uma grande injustiça. Então o diabo, ele vem para lançar dúvida. Ele vai dizer sempre assim, mas que mal há, é só um pouquinho. Deus quer que você seja feliz, mas longe de Deus ninguém é feliz. Pode continuar lá. Então, por que também é negação? Por que é negação? Porque ele coloca assim, é verdade que vocês não podem comer de nenhum fruto da árvore? De nenhuma árvore? Ele está negando, não está? O que mais que ele nega? Quando você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, vos abrirão os olhos. Entende? Ele está negando aquilo que Deus ensinou. E com estratégia, porque abriu os olhos, só que abriu os olhos para o mal. Mas é uma negação. Não, como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. Como Deus, de fato, está negando o que Deus disse. Porque Deus diz, não coma.
Ele diz, não, mas se você comer, vai abrir os teus olhos. Você vai conhecer o bem e o mal, e como Deus conhece. E não é bem assim como Deus conhece, por quê? Conhece o bem e o mal, mas nós somos tendentes para o mal. Ou você precisa, por exemplo, para uma criança mentir, colar, precisa levar numa escola que ensine a mentir e a colar? Precisa levar o Francisco numa escola para ele negar uma coisa errada que ele fez? Você tem que ficar falando o tempo todo para ele que aquilo é errado. E ele vai falar o tempo todo para você que é certo, porque é o veneno da antiga serpente que está dentro dele, que também está dentro de você e está dentro de mim. Mas há uma guerra espiritual para que esse veneno perca a sua força, que é através de Jesus. Tá, continue lá. Aí vamos ter que mudar um pouquinho essa figura, porque vai levar a ideia da maçã, né? E a gente precisa desviar, Alisson, a ideia da maçã, porque é um conceito que ficou na história, como o pecado de Adão e Eva é maçã, e não vai dar muito certo essa nossa ilustraçãozinha aí. Mas assim, a desobediência, ela revelou esse mal. Põe para frente. O que aconteceu? A amizade foi rompida. A amizade foi destruída. Longe de Deus, o vazio aumenta. Longe de Deus, o nosso coração, ele está com uma sede e a gente procura preencher essa sede no lugar errado. E aí Jesus disse, se você vem a mim e você beber da água que eu te der, vai ser feito dentro de você uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Passe para frente. Também acho que nós vamos ter que acertar essas figuras, Alisson, porque lá fala de cintas, eles fizeram cintas para si, de folhas de figueira. Eles cozeram folhas de figueira e fizeram cintas. E aqui não está muito certinha essas cintas. Mas aqui vai ter o estudo das 3 fugas da culpa, certo? Qual que é a primeira fuga da culpa? O disfarce. Qual é a segunda? Se esconder. E a terceira? Jogar a culpa para o outro. Como diz o Marquinho, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quero. Tá, pode continuar lá, Alisson. Deus começa a fazer as perguntas, onde você está? E agora eles estão escondidos e estão tomados de vergonha.